O estado de Tamil Nadu cobre a parte sudeste da Índia. Esta região, há muito cobiçada por sua localização geográfica, guarda muitos vestígios de seu passado colonial e de seus invasores, que muitas vezes vieram de terras distantes. O entusiasmo hindu pode ser vivenciado aqui nos espetaculares festivais religiosos. Esta terra, impregnada de espiritualidade, ainda atrai e inspira viajantes em busca de sentido. Alguns sonhos chegaram até a se tornar realidade. Repleto de crenças e tradições ancestrais, Tamil Nadu nos convida a descobrir seus segredos. Começamos nossa jornada pelas praias da Baía de Bengala, em Pondicherry. Esta antiga vila de pescadores é famosa por ter sido a base de um dos mais icônicos postos coloniais de comércio, fundado pelo francês François Martin, que foi o primeiro governador de Pondicherry até sua morte em 1706. Apesar da prosperidade do porto, a rivalidade entre franceses e britânicos provocou o colapso da Primeira Companhia das Índias, 40 anos após sua fundação. Depois disso, Pondicherry passou a ser apenas um ponto de parada para os franceses em suas longas viagens marítimas para a Indochina. Ainda assim, a cidade só foi devolvida à Índia em 1956. Hoje, Pondicherry e seus arredores têm uma população de mais de 1 milhão de habitantes. É um destino de férias favorito dos indianos curiosos para conhecer o legado colonial de Whitetown, seu bairro histórico. Pondicherry possui vários bairros distintos. A maior atração da parte Tamil é o Templo Manakula Vinayaka, dedicado a Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Em frente à entrada há um altar em homenagem ao elefante favorito da cidade, que faleceu recentemente. Lakshmi tinha apenas 30 anos, e muitas pessoas vêm fazer orações particulares exatamente no local onde ela costumava ser mais admirada. O coração do bairro Tamil provavelmente é o mercado de peixes, um lugar especialmente animado. É principalmente um negócio de mulheres. As negociações seguem, e o volume aumenta à medida que a pechincha pelos preços aumenta. O mercado de frutas e verduras é a fonte de tudo que torna a culinária Tamil tão rica. A profusão de opções das colheitas abundantes é espetacular. O mercado de flores ocupa barracas ponto aqui. Eles trançam guirlandas coloridas, coroas e botões de flores para orações no templo, casamentos e também funerais. Em Pondicherry, comunidades Tamil, muçulmana, judaica e cristã vivem lado a lado. Os edifícios às vezes combinam elementos da arquitetura colonial com adaptações mais locais, como esses pequenos terraços cobertos em volta dos degraus da entrada, protegendo tanto do sol quanto das chuvas de monção. Ao longo de alguns anos, o bairro histórico foi sendo restaurado gradualmente. Desde 1962, esta residência palaciana que domina parte do calçadão abriga o consulado francês. As ambições dos antigos colonizadores hoje em dia são apenas culturais. Com seu esquema de cores laranja e branco, os antigos edifícios coloniais são facilmente identificáveis. Nativos de Pondicherry que serviram no exército francês se reúnem regularmente com antigos camaradas da França continental para cerimônias em memória. A Escola Francesa do Extremo Oriente é outro exemplo da presença cultural da França. Dedicada ao estudo da Índia, a instituição ainda hoje é uma referência. Sua biblioteca contém mais de 11 mil obras dedicadas à indologia, além de preciosos manuscritos em sânscrito e tâmil. O Centro Cultural Alliance Française possui uma escola de língua francesa, que está sempre cheia.
Um símbolo marcante da presença francesa neste antigo entreposto comercial é o Lycée Français. Ainda hoje, seus alunos são uma mistura de filhos de expatriados franceses e indianos. Fundada em 1826 pelo Conde de Richemont, então com 26 anos, ele demonstrou visão ao criar esta escola real, que sobreviveu. É um prazer e honra ser diretor da Escola Internacional Francesa de Pondicherry. Muitos alunos saem da escola para continuar seus estudos na França, antes de retornar ao local de nascimento para se estabelecer e desenvolver diversas atividades. O número de alunos nesta escola, 415, é uma forte indicação da utilidade deste estabelecimento para Pondicherry. É a prova de que é importante manter essas pontes entre a França e Pondicherry, seu antigo território. As outras escolas da cidade não ficam para trás, e as escolas são o meio de transporte favorito. Cada rua de Whitetown é um pedaço de história. A Rue de Suffren, que leva o nome de um almirante do século XVII, é o ponto mais animado da cidade, especialmente no fim de semana, quando os bares e restaurantes ficam lotados com um número cada vez maior de turistas locais. Outro sinal visível da herança francesa de Pondicherry é esta autêntica boulangerie francesa, trazendo um know-how adquirido a milhares de quilômetros de distância. Na Baker Street, você pode comprar pão de fermentação natural ou todo tipo de pastelaria de qualidade, assada no ponto certo. A boulangerie tem tantos clientes indianos quanto europeus, sejam eles de passagem ou moradores daqui, um verdadeiro caso de sucesso. Este magnífico edifício foi originalmente a casa de uma francesa que o doou para as Irmãs de Cluny, uma congregação missionária presente em todo o mundo. Hoje, o prédio abriga uma oficina beneficente para mulheres com problemas domésticos. Elas produzem bordados maravilhosos em um ambiente de estudo, e o dinheiro da venda ajuda a financiar várias instituições de caridade. As irmãs Agostinhas são as responsáveis pela oficina e supervisionam tudo. Desde 1840, iniciado pelas irmãs francesas, elas fazem isso à mão, apenas bordados à mão. Eles são pagos por tudo que fazem, são pagos todo mês. 32 mulheres estão trabalhando no momento. Muitos dos criados por nós estão atualmente no exterior. Agora, as moças locais vêm pela manhã. Eles vão embora à noite. Break time igual 0.5S. São 10 dias. Cada uma tem seu horário. De acordo com isso, elas vão fazendo. Durante o trabalho, elas não conversam. As mais experientes entre elas instruem as novatas. Cyril Aurobindo foi um grande filósofo espiritual que deixou sua marca em Pondicherry. O ashram que ele fundou cresceu até ocupar um bairro inteiro. Facilmente reconhecível por suas paredes cinza e brancas, o acesso é bastante restrito. Tendo lutado pela independência de seu país, Cyril Aurobindo passou a maior parte de sua vida criando e promovendo uma nova forma de yoga, chamada de yoga integral. Seu ashram atualmente abriga 2.000 estudantes e seguidores. Um edifício icônico de Whitetown, Notre-Dame des Anges, foi construído por monges capuchinhos, que acompanharam várias missões comerciais aqui no final do século XVII. A igreja foi totalmente renovada em 2009 pela Associação dos Amigos do Patrimônio de Pondicherry com o apoio do Ministério da Cultura da França. Também foi incluído nessa renovação o cemitério capuchinho, onde estão enterradas várias figuras importantes da época.
Ele data de 1726. Esta quadra está localizada ao lado da igreja, no complexo religioso. As pessoas vêm e jogam todas as noites, apostando algumas rúpias no resultado. Vários jogadores ainda falam francês. Um deles é Vijay, que trabalhou por muito tempo na França. Nós. Jogar 2 ou 3 partidas até às 7h30. A noite, que se estende suavemente, envolve tudo em seu manto de escuridão e tranquilidade. Esta noite, na Catedral da Imaculada Conceição, haverá uma procissão dedicada à Virgem Maria. A estátua é colocada em um pedestal de madeira decorado com flores, tendo o ritual católico sido adaptado à língua e aos costumes tâmeis. Os fiéis dão várias voltas no pátio, cantando hinos. A cerca de 20 minutos de Pondicherry, uma planície seca de terra vermelha hoje é uma floresta com 6 milhões de árvores, plantadas em 1960. Auroville é uma cidade nascida da ideia utópica de viver sem política, dinheiro ou religião. Meio século após sua fundação, esta cidade do amanhecer ainda não realizou seu sonho de unidade humana. Mas ainda atrai idealistas de todo o mundo. A francesa Mira Alfassa, mais conhecida como a Mãe, fundou a cidade em 1968. Parceira filosófica de Sri Aurobindo, ela estava à frente do ashram dele desde a morte do mestre, em 1950. O pavilhão da unidade é onde se reúnem as assembleias comunitárias que governam a cidade. Pierre vive aqui há 15 anos. Ele é agricultor. É aqui que a comunidade reúne para as decisões importantes. Os grandes debates e as grandes decisões. Fazemos isso no salão ao lado. Este é o Salão da Paz, onde nos reunimos uma vez por semana para meditar pela paz. No coração da cidade está a famosa Esfera Dourada, ou Matre Mandir. Em sânscrito, significa Casa da Mãe, um edifício com 36 metros de diâmetro e tão alto quanto um prédio de 9 andares. Joel é o porta-voz de Auroville. Ele vive aqui desde 2009. O Matre Mandir é o local de meditação e concentração para os moradores de Auroville. Ele fica no centro da cidade. E como isso é importante no mundo de hoje? É que, através da meditação, nós podemos transformar mais a consciência, e eu acho que, se todos entenderam hoje no planeta, o que é necessário é uma mudança de consciência de toda a humanidade. A agricultura é uma parte importante da vida dos habitantes de Auroville. Embora a autossuficiência total ainda não tenha sido alcançada, vários artesãos como Pierre trabalharam duro para remover todas as pedras do solo e torná-lo fértil. Ele conseguiu alguns resultados interessantes. Comecei com manjericão e castanha de caju. Fiz um pesto conhecido em Auroville.
A cidade foi projetada para abrigar 50 mil pessoas. No momento, há cerca de 3 mil, dos quais 40% são indianos, 20% franceses, e o restante é composto por pessoas que chegam todos os anos. Jean está aqui desde o início. Eu não sabia o que esperava encontrar aqui, nem o que estava procurando. Eu estava fazendo perguntas, aspirando a algo, só isso. Mas aqui é muito positivo, muito interessante. É um lugar vivo, e nada do que eu esperava. Na verdade, a cidade está passando por uma espécie de renascimento neste momento. Novas moradias estão surgindo, bem diferentes das construções rudimentares dos primeiros dias. Belos apartamentos, no espírito do arquiteto Roger, que esteve por trás dos planos originais da cidade, estão trazendo um ar vanguardista para este canto remoto de Tamil Nadu. Além disso, há algo fundamental que você deve saber e que considero de extrema importância para a jornada humana. Ao longo da minha existência, assim como a de incontáveis outros indivíduos, fui confrontado com diversos reveses e obstáculos, verdadeiros golpes que a vida, em sua imprevisibilidade, nos impõe. No entanto, é precisamente nesses momentos de adversidade que reside uma oportunidade singular de crescimento e aprendizado. Cada um desses desafios, por mais doloroso ou desanimador que possa ter sido no momento, revelou-se, em retrospectiva, uma experiência intrinsecamente interessante e, paradoxalmente, um catalisador para o progresso. Eles nos impulsionam, nos forçam a reavaliar, a adaptar e, em última instância, a seguir em frente com uma resiliência renovada. E foi através dessa sucessão de experiências, tanto as triunfantes quanto as desafiadoras, que uma verdade profunda se consolidou em minha compreensão e a aspiração incessante pela beleza em todas as suas manifestações, a busca contínua pela perfeição em nossos empreendimentos e a dedicação inabalável à utilidade humana, ou seja, a capacidade de contribuir significativamente para o bem-estar e o avanço da coletividade não são meros ideais abstratos ou luxos existenciais. Pelo contrário, são pilares essenciais e inegociáveis para uma vida plena, significativa e verdadeiramente enriquecedora. Essas aspirações fornecem um propósito, um norte que guia nossas ações e pensamentos, elevando a experiência humana a um patamar superior de realização e significado. Os deuses se manifestam na forma de chamas. Lista. Isso é O que celebramos? aqui. E é isso que atrai tantas pessoas ao templo. Os rituais continuam noite adentro por todo o templo. Na manhã seguinte, os fiéis estão ocupados realizando o Jirivala, um ritual de purificação que consiste em caminhar descalço ao redor da colina Arunachala. Os fiéis param ao longo do caminho para receber bênçãos. Essa peregrinação, que dizem trazer paz de espírito e boa saúde, normalmente é feita em um dia ou noite de lua cheia. O sacerdote Shiva Ganesha, acompanhado por um fiel, sopra uma concha para reproduzir o som primordial da criação. Shiva, Ama 44 coisas diferentes, e quando ele está bravo, para se acalmar, ele gosta de ouvir música. Então tocamos Sanganada, que significa a música do concierge, para que ele aceite nossa oferenda. É um dos favoritos de Shiva.
mulheres param em um altar dedicado a Mary Mal, uma deusa que protege as crianças contra doenças e também traz a chuva. O Templo Arunachalesvara é um dos maiores do país. As 4 entradas são marcadas por imensos gopurans brancos. A maior dessas torres tem 66 metros de altura. Na sua base, um sadhu está completando uma procissão. Em volta do pescoço, ele usa várias guirlandas de rudraksha, as sementes de uma planta asiática com flores. Textos religiosos dizem que essas sementes foram formadas a partir das lágrimas de Shiva. Dentro do templo, os fiéis primeiro se curvam diante de Nandi, o touro, famoso veículo de Shiva. Os finamente esculpidos baixos relevos, que decoram as partes inferiores dos gopuras, retratam dançarinos, anões e elefantes. A Sala das Mil Colunas é uma das partes mais conhecidas do templo. Cada pilar conta uma história da mitologia hindu. As procissões pelo templo acontecem uma após a outra, algumas delas fora da vista do público. Diferentes representações de Shiva são abençoadas por sacerdote antes de fazerem percurso pelo templo. A parte superior do templo é o local de sua área mais sagrada, onde apenas hindus podem entrar. Ela abriga diferentes representações de Shiva e o Alindon, uma pedra sagrada em pé. No campo ao redor, a colheita da cana-de-açúcar está a todo vapor. Tudo é colhido à mão e quase toda a produção é destinada à venda e consumo local. Por décadas, as florestas forneceram lenha para fogueiras, uso doméstico ou industrial, principalmente para alimentar os enormes fornos usados na fabricação de tijolos. Para reverter o desmatamento dessas áreas, elas foram replantadas com eucaliptos, que são especialmente sedentos por água. Apenas alguns poucos trechos de floresta primária ainda permanecem. Esta aqui é chamada de Mata Sagrada. A vegetação esconde um lugar único, o Santuário de Vepurayanar, dedicado a uma divindade especialmente popular em Tamil Nadu, que protege as aldeias contra espíritos malignos e tempestades. Ayanar assume a forma de um guerreiro, cercado por um exército de cavalos, vacas e elefantes. Essas figuras de terracota têm cerca de 200 anos. Esculpidas com grande habilidade técnica, elas foram erguidas aqui em homenagem aos soldados mortos em combate. Algumas figuras representando as famílias benfeitoras do santuário completam esse cenário de aparência improvável. O arroz é o alimento básico aqui, assim como em grande parte da Índia. Tamil Nadu normalmente tem 2 temporadas de monções por ano, o que significa que são possíveis 2 colheitas. Muitas tarefas ainda são feitas manualmente, e o uso de fertilizantes continua fortemente enraizado.
Em uma vila vizinha, Suda está quase terminando de modelar um novo lote de fogareiros do tipo braseiro. Esses potes de barro envolvem o fogo, que é alimentado com a madeira local, necessária para cozinhar aqui. Eu trabalho com uma mistura de argila e farelo de arroz para fazer esses braseiros de madeira. Os braseiros são primeiro secos e depois queimados de forma rudimentar, sendo enterrados em cinzas. Sua vizinha, Anamatei, faz um trabalho sofisticado, com um torno de oleiro surpreendente. Ele só trabalha quando o sol está forte para secar seus potes. Depois, ele os coloca por 1 hora em um forno feito de galhos de palmeira. Esses potes são usados para cozinhar molhos que acompanham o arroz, mas você pode usá-los para cozinhar muitas outras coisas diferentes. Voltamos para a costa e para a Baía de Bengala para descobrir a cidade de Chidambaram e o templo de Nataraja, também dedicado a Shiva. Ao redor do Lago Sagrado, alguns dos santuários datam do século VI. Os gopurans são do século XII e são decorados com um número impressionante de esculturas em pedra e estuque. Os baixos relevos retratam poses sagradas da dança clássica tâmil. O templo é administrado pelos Dikshitas, uma casta hereditária de Brahmanes. Kanansvamir, o atual diretor, é um deles. Chidambara é considerado o principal templo de todos os deuses. O Erudaya Stanam. O templo Reflete os ritmos vida humana. Temos 6 orações diárias e 6 grandes festivais. Dizem que Shiva desceu do Monte Kailash para rezar aqui. Todas as atividades devem cessar às 21h30, a hora em que os deuses retornam ao templo para dormir. a 60 quilômetros a oeste, Karaikal era um dos 5 postos comerciais da França na Índia, governado a partir de Pondicherry. No auge do seu período comercial, as aldeias ao redor daqui produziam diferentes tipos de arroz, anil, polpa de cocô, um pouco de tabaco e cana-de-açúcar. Karaikal também era um porto importante, com uma indústria naval movimentada. Poucos vestígios desse período permanecem, apenas alguns antigos prédios administrativos e vilas daquela época. Esta antiga casa burguesa foi dividida em várias partes, e tudo o que resta desta biblioteca é o portão. A Maison de France, financiada pelo consulado francês, presta serviço para os cerca de 300 franceses que vivem na cidade. Nirmal Avelu vinha aqui com frequência quando era criança. Meu avô era soldado, que lutou nas guerras do Vietnã e da Argélia. E os veteranos do exército se reuniam aqui no final do ano para encontros, quifas, distribuição de presentes, e os filhos dos soldados costumavam brincar nos pátios. Para mim, na verdade, este lugar está cheio de lembranças da minha infância, de todos esses encontros. É algo muito sentimental. Em frente ao monumento aos mortos, a antiga residência do governador agora abriga a prefeitura. Subindo mais pela costa, ela alterna entre trechos rochosos e praias pouco convidativas. Também há lugares inesperados, como as ruínas de uma antiga colônia dinamarquesa, aqui em Tarandambadi.
Este forte, construído em 1620, foi usado como base comercial antes de ser vendido aos ingleses em 1845. A vila, parcialmente restaurada após o tsunami de 2004, ainda possui alguns edifícios coloniais. A poucos quilômetros dali, o Templo Tirucadaio é bastante único, sendo totalmente dedicado à renovação dos votos de casamento. Quando o marido chega aos 60 anos e depois aos 80, ele vem com a esposa. Assim, eles podem renovar seus votos, desta vez acompanhados pelos filhos e netos, que, claro, não estavam presentes na cerimônia original. Ao longo do dia, o desfile de saris magníficos continua. Essas cerimônias são tão populares que é preciso reservar com semanas de antecedência. Dependendo das condições da família, os rituais vão do bastante simples ao elaborado, com o casal sendo guiado por um ou vários sacerdotes. Ao final da cerimônia, familiares e amigos formam fila para receber a bênção do casal recém-feliz. Os casais mais idosos são especialmente populares e chegam até a abençoar completos desconhecidos. Outro ritual consiste em pingar água benta sobre o casal. Tenho 60 anos completos e break time igual a 0.5S. Viemos de Bandipuram para comemorar nossos 37 anos de casamento. Vendo o sucesso que este templo tem tido realizando cerimônias deste tipo, vários outros templos no sul da Índia estão pensando em fazer a mesma coisa. Em nossa jornada, era importante ir para o interior, na direção de Kerala, e visitar a região de Chettinad. Esta é a terra dos Natukotai Chettiar, uma casta tâmil que fez fortuna nos negócios e na área bancária. Muitos deles deixaram a Índia rumo ao Sudeste Asiático, especialmente para a Birmânia. No século XIX, com o dinheiro acumulado por seus negócios, financiaram construções palacianas em diversos estilos arquitetônicos. Mas quando a sorte mudou, as famílias não conseguiram mais arcar com a manutenção desses edifícios, e dezenas deles caíram em ruínas. Em 2010, dois arquitetos franceses, Bernard Ragon e Michel Adman, restauraram este palácio, transformando-o em um hotel. Foram necessários 11 meses para restaurá-lo ao seu antigo esplendor. Nós gostamos muito desse estilo de arquitetura. Mas de acordo com regras antigas, chamadas Vastu Shastra, que ditam como o espaço deve ser organizado. Tudo é cuidadosamente pensado. É um tipo de arquitetura muito erudito. Você sente como se estivesse vivendo em uma vila romana. É muito parecido com uma vila romana, com seus pátios internos, mármore e colunas. O edifício é de 1905 e era propriedade de um rico comerciante tâmil. Ainda podemos admirar o trabalho incrível nas molduras das portas. O proprietário não poupou despesas ao decorar seu palácio com madeira preciosa e mármore. Um cenário perfeitamente adequado à grande pompa, recebia grandes recepções para centenas de convidados. Graças à restauração luxuosa, o palácio foi salvo da demolição.
Para tentar salvar mais edifícios, os dois arquitetos criaram uma ONG no início dos anos 2000, explicando sua ambição ao governo de Tamil Nadu, e conseguiram incluir 12 vilarejos em uma lista indicativa da Unesco. Ao redor de Karaikudi, o vilarejo principal, há dezenas de construções palacianas. Até mesmo os templos têm um ar principesco. Em Kanadukata, o Palácio do Maharaja leva isso a outro patamar. Construído em 1900, ele pertencia a Saranamatei Chettiar. Foram necessários 10 anos inteiros para concluir essa residência suntuosa, na qual a família viveu por apenas alguns anos. O proprietário recebeu o título de cavaleiro britânico por ter sido o primeiro governador do Banco Imperial da Índia. Ele também foi agraciado com o título de Rasa de Chettinad. O palácio ainda pertence à família e hoje é alugado para casamentos suntuosos. Poucos dos artesãos que trabalharam nessas construções ainda restam. Selvaras e sua equipe criam os azulejos usados para decorar os pisos dessas residências, com uma incrível técnica de efeito espelho. Isto cores e designs gráficos prontos, molduras preenchidas com mistura de areia, terra e cimento. É um conhecimento que foi transmitido. Sim. Aprendi com meu avô. É um Técnica tradicional que era usada para decorar todos os palácios. Depois de retirados dos moldes, os azulejos são secos, antes de passarem dias na água, e estarão prontos. Sem a ajuda do governo ou de órgão, essa embarcação será perdida. Cerca de 10 quilômetros dali, encontramos Divya Sri Guru, uma dançarina tradicional que ensina Bharatanatyam, uma arte sagrada realizada em templos. Eu executo essa dança em templos. É uma oferenda aos deuses. Nos principais festivais religiosos, temos um grupo inteiro de pessoas realizando essas danças sagradas. E também somos convidados para tocar em casamentos. Diversão. Esquerda. 3, 4, 5. Todos os movimentos têm um significado. Quando faço isso com meus olhos, significa raiva. Para. O deus Ganesha, você pode imaginar o bater das orelhas do elefante assim. E com o braço, você pode fazer a tromba. Ou você pode fazer um pavão assim. This is it. Divya tem apenas 23 anos, mas já ganhou inúmeras competições, conquistando o cobiçado status de estrela e professora.
Ainda vai demorar bastante até que esses jovens aprendizes possam se apresentar em um templo ou no palco, mas eles já têm plena consciência da sorte que é ter uma profissão, fazendo algo que amam enquanto ganham a vida de forma digna em uma região onde tais oportunidades são raras. Em Palatur, o Palácio Kulaturpatiar ainda pertence aos descendentes de seu primeiro proprietário. A família de Meenakshi Subramania não mora mais aqui, mas faz um esforço conjunto para mantê-lo. A casa foi construída há 120 anos por um banqueiro e agiota, que também fez fortuna no comércio de chá. Na Birmânia, que na época era um território da coroa britânica. Esta é a área de negócios, onde Chettiar costumavam. Pessoas emprestavam dinheiro, eles começando a atividade bancária. Este sou eu. As pessoas, quando queriam dinheiro, vinham aqui. Isso é chamado de Mogapu. Isso é realmente usado para comer e beber. É chamado, tradicionalmente, de pandikatu. Usamos para servir nossa comida quando temos casamentos ou qualquer cerimônia. Este é o lugar para servir comida. Tiruchirapalli fica quase no centro de Tamil Nadu, uma cidade importante conhecida especialmente por seus templos. A cidade se desenvolveu às margens do rio Kaveri, que, assim como o Ganges, é um dos rios sagrados da Índia. Amamandapam é um local onde as pessoas vêm para se purificar, realizar os rituais relacionados à cremação de um ente querido e fazer perguntas sobre astrologia. Sacerdotes estão disponíveis a qualquer hora do dia, com sua especialidade. Aqueles mais próximos de um parente falecido, como o filho, marido ou irmão, devem raspar a cabeça antes de subir à pira de cremação. Há um ritual preciso a ser realizado para ajudar a alma da pessoa falecida a voar livremente. Os deuses são os melhores deuses. Os deuses são os melhores. Deuses. Essas práticas podem parecer estranhas para os não iniciados, mas são feitas de acordo com regras precisas à astrologia. Deuses à oração. Por algumas rúpias, você pode receber a bênção de um elefante. Alguns recebem uma ducha com água sagrada, um ritual para resolver questões que têm sobre seu horóscopo. Assim como no Ganges, as pessoas consideram um mergulho no Kaveri um ato de purificação. Tiruchirapalli possui vários templos importantes, como o Sri Jambukeshwar, dedicado a Shiva e à água. Aqui conhecemos Srinivasa, um sacerdote que realiza cânticos rituais em Tamil. Os tetos e colunas são decorados com esculturas impressionantes. Um dos 5 elementos é a água, e este templo representa a água. E Shiva se manifestou.
como Lindon, na forma de água, através de Parvati para o devoto Jambukeshwar. E até hoje, em nosso templo, Parvati realiza o puja para o Senhor Shiva todos os dias entre 10 horas e 30 da manhã e 12 horas e 30 da tarde. Outro sacerdote atravessa o templo com determinação para entrar no Santo dos Santos, onde abençoa uma pasta de sândalo amarelo, com a qual depois unge partes específicas da vaca sagrada. De acordo com a mitologia hindu, a pasta contém todos os deuses do hinduísmo, e cada unção corresponde a um deles. Os fiéis então correm para frente para se beneficiar dos respingos sagrados de cor. O Templo Roquefort é outra característica marcante de Tiruchirappalli. Situados neste afloramento de 83 metros de altura estão um forte e vários templos, sendo o mais antigo deles datado do século VII, na época da dinastia Pallava. Uma cúpula de ouro coroa o Santo dos Santos do Templo Tayumanaswamy. No Tamil Nadu, todas as manhãs, as pessoas criam mandalas em frente às suas casas. Esses desenhos com padrões geométricos são chamados de columns. E é aqui que as pessoas vêm comprar as cores necessárias para criá-los. Já faz alguns anos que os corantes químicos vêm substituindo os pigmentos naturais. Elas oferecem uma gama maior de tons, mas não estão isentas de riscos à saúde. Os columns foram originalmente criados usando pó de arroz colorido. Em Tiruchirappalli, a família Menashi desenha um novo column na porta da frente todos os dias, variando de padrões simples a altamente elaborados. Este é o caminho do outro lado do mundo, sim. A casa. Eles mantêm um registro de suas criações em um caderno porque participam regularmente de competições, não sem certo sucesso. A especialista da casa é Vishu, que está aqui experimentando um column de sua própria invenção. Ela termina o esboço numa velocidade surpreendente. Agora é hora de colorir. Estamos ansiosos para desenhá-lo, para nos divertir e para desenhar as cores. É muito agradável pela manhã e é uma forma de dar boas-vindas ao festival. Nós colocamos esta coluna na noite anterior, até 1 ou 2 horas da manhã, e é um verdadeiro prazer acordar com ela na manhã seguinte. Em Tiruchirappalli, o templo Sriranganateswamy é praticamente uma cidade inteira por si só, com sua sucessão de muros e portões. Ele é dedicado a Vishu e compreende 49 santuários distintos. Acredita-se que seja o maior templo hindu do mundo ainda em uso ativo. O templo tem muitas esculturas impressionantes, como estes cavalos empinados em batalha, e também representações das 10 encarnações de Vishu. O santuário de Venugopal é decorado com esculturas Nayak maravilhosamente detalhadas do século XVI, retratando Gopi, pastoras de seios grandes e representações de Krishna. O coração do templo é acessível somente aos hindus.
O domo dourado representa o lar cósmico de Vishu. O templo está repleto de descobertas surpreendentes e espetaculares. Uma visita mergulha a pessoa em uma cultura milenar, impregnada de crenças e tradições antigas. Com sua opulência sem moderação, este templo é um dos tesouros de Tamil Nadu, uma parte imperdível de qualquer viagem por aqui. Mas, na Índia, a viagem nunca termina.